começar a passar os slides aqui, então. Então, lá, a parte mais externa da medula espinhal pode ser descrita como substância branca. Aqui tem um slide do recorte transversal da medula espinhal. E só para visualizar mesmo, né? Enfim, a gente tem também aqui a explicação, que é a parte externa é constituída da massa branca e a interna é a massa cinza, massa cinzenta. A medula espinhal é responsável por estabelecer a comunicação entre os membros por meio de axônios organizados em vias aferentes e eferentes. Tá? Pode falar. É só para falar que o cérebro é diferente. A parte externa dele vai ser cinzenta e a parte interna vai ser branca. E também explicar sobre as vias aferentes e eferentes, né? As vias aferentes, elas também são chamadas de sensitivas, e a informação que chega ela vai sair dos órgãos, a informação, e chegar no sistema nervoso central. E a eferente é chamada de motor, e é a informação que sai do sistema nervoso central para os órgãos. Alguma dúvida disso, gente? Alguma dúvida, gente? Vocês podem falar a hora que vocês quiserem, pode digitar no chat também, quem não for muito de microfone. Eu tenho uma dúvida. Pode Estão me falar. escutando? Uhum. A prova, ela é baseada no estudo dirigido ou em mais coisas? Porque eu fiquei com essa dúvida se tipo, é para estudar diretamente pelo estudo dirigido ou pelos outros slides que ele mandou? Porque ficou um pouco confuso, entendeu? Fiquei nessa dúvida. É bom que vocês estudem pelo material que ele passou. Então, assim, se ele combinou com vocês um conjunto de slides, né, ou até até o slide 25. Eu não sei como é que tá a organização dele com vocês diretamente, né? Mas estuda pelo que está combinado. O estudo dirigido ele é uma revisão, é o conteúdo revisional. Então ele vai testar vocês, conhecimento de vocês, né? E aí vocês, com essa correção que a gente fez, a gente pode deixar disponível para vocês corrigirem, para vocês olharem de novo no conteúdo. Mas o importante é que vocês estudem pelos slides junto com o estudo dirigido. Não é uma coisa definitiva, assim, né? O estudo dirigido, às vezes, tem questões que não vão cair exatamente igual na prova, entendeu? Entendi. Mas estudar só pelo estudo dirigido é ruim, né? Fica, tipo, muito escasso, no caso. Vai faltar informação na hora de fazer a prova. É importante saber também por que, em vez de gravar o estudo dirigido, saber por que é verdadeiro, por que é falso, para você, porque às vezes cai uma pergunta diferente, mas a informação é a mesma, então vocês sabendo, vocês conseguem resolver. Entendi. Tá bom, obrigada. Ele disse que a prova nem está pronta, que ia tirar do Enem. Gente, não tem informação sobre a prova, mas ele não costuma fazer muito diferente do que ele sempre dá. Então, vai ser baseado no estudo dirigido, provavelmente, porque ele tem para vocês estudarem mesmo o estudo dirigido. Qual a diferença entre massa branca e cinzenta? A massa branca, ela é mielinizada. Não, a massa branca é mielinizada, tem axônios mielinizados, e a massa cinzenta não tem. Pode explicar de novo a parte do sensorial que você falou? Eu fiquei um pouco perdida. Uhum. Então, a medula tem vias aferentes e eferentes. A via aferente também é chamada de via sensitiva, porque ela é a informação externa que chega para o meio interno. Então, ela vai ser a informação dos órgãos que chegam para o sistema nervoso central. A via eferente é chamada de motor, porque na maior parte das vezes a resposta dela é na contração muscular voluntária. Então, é a informação que vai sair do sistema nervoso central para os órgãos. Então, o seu cérebro manda sua mão se mover. Então, geralmente é voluntário, entendeu? Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Por a substância branca ser a parte externa,
A gente pode dizer que os nervos espinhais, eles são os axônios que se prolongam ou não? O nervo é formado, os nervos, o corpo celulares, os nervos, né, são formados por axônios. Então, tem axônios sim, mas não, a parte cinzenta tem corpos celulares, não axônios. E a substância branca que tem axônios mielinizados. Sim, por isso que ela é a parte externa. Isso. Tá. Posso passar o slide aqui? Pode. Tá. Vou ler aqui também de novo. O cérebro humano parece conter menos áreas corticais das que foram sugeridas por neuroanatomistas um século atrás. Essa é falsa, tá? O que acontece é assim, o cérebro ele tem repartições e constantemente tem mais e mais estudos com mais e mais tecnologia para aprofundar o nosso conhecimento sobre o funcionamento cerebral. Então a gente às vezes acha... A gente não, mas assim, os cientistas encontram repartições menores, mais especializadas do sistema, por exemplo, visual, né, ou de algum outro sistema. Então, não, foram feitas mais e mais descobertas com o passar do tempo. Hoje a gente tem vários outros mecanismos, né? Tem magnetismo, então a gente vai descobrindo cada vez mais áreas. Alguma dúvida aqui? Vou passar, tá? Uhum. Mais de 50% do córtex cerebral fica no interior dos sulcos. Isso é falso, tá? Os sulcos, eles são depressões, né? Então, dentro do cérebro, dentro da estrutura cerebral, é uma parte que tem um relevo, né, negativo. Então, se você pudesse passar a mão, você ia sentir como se fosse uma queda, né? Como se fosse um buraco, uma vala. E os giros são essa parte mais externa, que faz mesmo um círculo. Essa divisão assim de 50% não é... mais de 50% não é nada preciso, tá? Não dá para medir, não dá para a gente ter certeza da estatística, porque o cérebro ele é todo compactado pelos sulcos e os giros. Isso, e tem variação de pessoa para pessoa também. Alguma dúvida, gente? Uma dúvida. Isso me fez lembrar a questão assim, de divisões, que você fala, né, que o cérebro tem... Lá atrás já tinha essa concepção de 52 áreas, se não me engano. Será que é possível que isso seja perguntado também sobre a função delas? De cada área do cérebro? Mas... Sim. Possível. São os córtex, né? E a gente tem, igual como eu falei, hoje em dia a gente tem mais tecnologia, então dá para a gente observar qual área que é ativada com determinado estímulo, então dá para a gente saber sim. Mais na frente, em neurociência, vocês vão estudar o córtex visual. Então, o córtex visual tem várias divisões e vários caminhos com funções diferentes, entendeu? Mas, assim, para agora, nesse momento, não... É importante saber, mas não tanto, assim. Depois eu vou até passar para vocês um link de uma plataforma que ela tem o cérebro, e aí você escolhe a parte que você quer ver do cérebro, ele mostra a área, mostra a explicação, mostra que doença que é associada, porque é legal a gente fazer a associação quando a gente estuda. Alguém ia falar, mas fechou o microfone. Quem era? Ninguém? Tá. Vamos lá, quarta questão. Fabricação de mielina feita pelos astrócitos. Falso. A baía de mielina é produzida pelos oligodendrócitos e células de Schwann. Qual deles, né? Qual desses dois, os oligodendrócitos ou células de Schwann, vai variar de acordo com a localização que você acha essa bainha. Então, a bainha, se ela foi formada no cérebro, no sistema nervoso central, ela é formada pelos oligodendrócitos. Tá ali as siglas em SNC, né?
e as células de Schwann vai ser no sistema nervoso periférico. Então, tudo que está fora do cérebro, os gânglios, quer dizer, não necessariamente os gânglios, mas a condução para além dos gânglios e tudo mais, vai ser uma célula de Schwann que vai produzir a bainha, entendeu? Os astrócitos, eles são células glias que são responsáveis por outras funções. A gente chama de célula de suporte, então ela vai dar suporte para os neurônios. E uma das funções do astrócito é suporte estrutural para o neurônio. Para a próxima aqui. Aqui fala da quantidade de pares de nervos. Então a gente tem 12 cranianos e 31 espinhais. Isso é verdade. Essa nomenclatura, ela diz respeito... me tem uma dúvida aqui. O oligodendrócito é uma célula glia? Eu acredito que seja, mas Eu não estou lembrando. Deixa eu confirmar, porque eu acho que ela é de suporte também, não sei. Só terminar de explicar aqui enquanto isso. Essa nomenclatura, ela diz respeito à localização desses nervos, assim como a diferenciação de célula de Schwann e oligodendrócito, aqui a gente tem para isso também. E aí a gente tem essa divisão. São oligodendrócitos, sim, elas têm função de dar suporte para o sistema nervoso também. Células glias, né? Falei errado, eu acho. Então, oligodendrócito é célula glia também. Alguns nervos cranianos conduzem apenas informação sensorial. Essa afirmativa é verdade. A gente tem aqui 3 nervos de exemplo, né? O nervo olfativo, que é para sinalização química. Então, quando a gente sente um cheiro, ou no nervo óptico, quando você enxerga alguma coisa, e no vestíbulo coclear, que é para orientação. Do equilíbrio. Ela ser só sensorial significa que ela só vai conduzir informação sensorial, então, e não vai conduzir informação motora. Sétima, musculatura... Claro, pode falar. Da célula satélite, é chamada célula de apoio, né? Glia satélite. Só tem a célula de Schwann? Parece que das glias tem mais, né? Eu acho, eu vou pesquisar também para confirmar, mas eu acho que é o oligodendrócito e alguma outra também é célula satélite, mas eu vou confirmar aqui para você. Obrigada. Tem nervos que só conduzem informação motora também? Sim, tem nervo que só conduz informação motora. Então, os nervos para fazer contração muscular só conduzem essa informação de movimentação. E aí, assim, só para comentar, aproveitar que essa dúvida apareceu, tem outros nervos que têm funcionalidades para sensibilidade de dor, né? E temperatura. Tá, mas tem nervos específicos, sim, para informação motora. Sobre as células satélite. Então, as células satélite são células glias também. Então, dá para dizer que o oligodendrócito também seria uma célula satélite, mas eu vou pesquisar melhor para você depois da monitoria e mando no grupo do WhatsApp, porque eu estou com dúvida, por ser no sistema nervoso central, se contaria como uma célula satélite, mas aí eu vou pesquisar melhor para vocês, e aí eu mando no WhatsApp depois, tá bom? Vamos lá, 7ª questão aqui. A musculatura esquelética contrai sempre como resposta ao neurotransmissor acetilcolina. Essa é verdade, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem as imagens, mas se não conseguir, fala que eu aproximo aqui de algum jeito. A acetilcolina é um neurotransmissor que está responsável pela contração muscular e ela vai atuar no sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central vai lançar informação que vai percorrer pela sua coluna. Da sua coluna vai para os gânglios, né, para as células ganglionares fora do sistema nervoso central, que vão fazer a contração muscular. A acetilcolina seria um nervo também?
Me perdi aqui. É um neurotransmissor. Ah, tá. Obrigada. Alguns axônios podem ter mais de 1 metro de comprimento. A oitava questão, essa é verdade também. Não existe um limite de 1 metro, assim. Tem axônios que são maiores, sim, que 1 metro. Né? Então, o que conecta aí o pé à coluna vertebral, como está no slide, pode sim ter esse comprimento. Os gânglios se localizam sempre fora do SNC. Essa aqui também é verdade. Tá? Elas são... As células ganglionares, elas têm a função de fazer um controle do sistema nervoso, secundário, claro, não é uma coisa tão poderosa quanto o cérebro, mas vai fazer redirecionamento de informações, então de informação aferente e diferente. E as células ganglionares são um conjunto de corpos celulares, tá, gente? Que fica fora do sistema nervoso central, como o Gabriel falou, mas eu gosto de lembrar que é um conjunto de corpo celular. Essa que estava repetida lá no estudo dirigido, então por isso que eu coloquei isso aqui. O potencial de repouso depende da ação da bomba de sódio e potássio. Teve uma dúvida sobre isso, né, agora há pouco. Então vamos aproveitar também para tirar essa dúvida. Foi, acho que o Luiz. Deixa eu olhar aqui. Foi. Aí a dúvida do Luiz, que era sobre a bomba de sódio e potássio. Então a bomba de sódio e potássio, ela é um sistema de transporte ativo, tá? O transporte ativo, ele vai fazer um vazamento, né? Ele vai transportar mesmo, transporte. Vai fazer o transporte de uma substância química, nesse caso aqui, sódio e potássio, né? Então, por que se chama transporte ativo? Porque bem aqui no meio, da imagem, tem escrito ATP. ATP é adenosina trifosfato, que serve para dar energia para as células, né? E é produzida pela mitocôndria, tá? Então, esse ATP ele tem a função energética para ativar esse transporte. Por isso se chama transporte ativo, que ele precisa de uma fonte de energia externa, tá? E aí essa bomba... Desculpa, pode falar. Pode falar, não, pode falar. Não, só ia falar que ela é necessária para manter o potencial de repouso, porque ela vai contra o gradiente de concentração, porque na química a gente aprende que as coisas tendem a se igualar, né? Mas a gente sabe que dentro da célula a gente tem uma concentração muito grande de potássio e extracelularmente uma grande concentração de sódio e de cloro, né? E menos de potássio. Isso acontece por causa da bomba, porque ela impede que o gradiente de concentração funcione, agindo contra ele, como uma força ativa. E aí tem uma concentração específica para isso, tem uma proporção também, né? Vocês podem ver até pela imagem, tá aí. Eu acho que acho que é isso sim, eu tenho quase certeza. Que são 3 átomos de sódio para 2 de potássio. Acho que sim. Isso. E esse transporte ele vai, enfim, fazer possível que ocorra os potenciais de ação. Alguma dúvida disso, gente? O Luiz tinha perguntado, Luiz, você ainda tem dúvida? Já resolveu? Ele agradeceu. Então tá tudo Só certo. perguntar, quando que ela se ativa? Sei lá, tem algum momento que ela entra em ativação ou não se vê tão necessário para isso? Então, a bomba Pode falar. Se você quiser complementar, pode falar, mas não tem problema não me interromper. A bomba de sódio e potássio ela vai funcionar o tempo todo para manter esse gradiente de concentração. Isso vai variar de acordo com os potenciais de ação. Então, se acontecer alguma transmissão de potencial de ação, vai ter uma diferença energética, e aí essa bomba vai ter que trabalhar mais para manter esse equilíbrio. A bomba ela funciona o tempo todo no potencial de repouso, e aí quando tem o potencial de ação, ela vai parar de bombear o sódio para dentro, o potássio para dentro, e aí depois ela vai abrir de novo quando começar a hiperpolarizar.
que é quando eu preciso botar o potássio para dentro de novo. 12. Potencial de repouso depende de canais de voltagem. Falso, depende da bomba de sódio e potássio, né? De novo, ela que mantém esse gradiente, que evita que o gradiente de concentração funcione, né? Então ela evita que existe uma igualdade de potência de eletricidade, né? Do meio intra e extracelular. Na condição de repouso, as concentrações de sódio e cloro são semelhantes. Essa é a 13ª, e é verdade. As concentrações de sódio e cloro são semelhantes, de forma a manter o equilíbrio osmótico. E aí o cloro, ele vai entrar ou sair da célula pelos canais de cloro. Existem canais feitos especificamente para o cloro, tá? Então eles não são geridos pela bomba de sódio e potássio. 14ª, na condição celular de repouso, as concentrações de sódio e potássio são similares. Falsa, né? Tem uma... Aí realmente confirmou o que eu estava falando, que a concentração extracelular de potássio é um pouco maior do que a concentração, de sódio é um pouco maior que a de potássio. Se não tivesse isso, não ia poder ter potencial de ação, gente, porque não ia ter diferença elétrica, porque o potássio é negativo e o sódio é positivo. Essa 15 ele não colocou. Os canais de vazamento apresentam estados aberto e fechado. Essa é falsa. Os canais de vazamento, bem como o nome indica tem a função de vazar, então eles vão ficar sempre abertos para manter o gradiente de concentração interno, né, uma pressão interna, um volume interno de íons num sistema de transporte passivo. O que difere os canais de concentração, os canais de vazamento da bomba de sódio e potássio é que elas têm um princípio passivo. Os canais de vazamento têm um princípio passivo, então eles não dependem de ATP para funcionar. A bomba vai ser muito mais eficiente para bombear o potássio para dentro da célula e o sódio para fora do que o canal de vazamento, que vai sair bem menos. DDP muito negativa gera potencial de ação ou só por volta de 30 mV? O que vai acontecer no potencial de ação o estímulo para fazer o potencial de ação, ele tem que chegar ao limiar. O limiar, se eu não me engano, ele é 50 mV negativo. 50, 55? 55? 55. E então, assim, o estímulo de fora precisa elevar o potencial da célula a esse valor de menos 55. Quando ele chega, quando ele se iguala ou passa desse valor, vai ter o potencial de ação. Entendeu? Então, na verdade, o DDP precisa ser... precisa entrar a carga positiva lá para aumentar, porque se fosse negativa, só ia... Isso acontece na hiperpolarização. Esse valor de 30 mV é o pico do potencial de ação. Então, ele vai subir de 70, que é o valor base, isso, de repouso. O valor de repouso é 70, vai subir até 55. Quando subir até 55, vai disparar o potencial de ação de fato. E aí ele vai até 30 mV e depois desce de novo. Aí é um processo de repolarização. Um momento de descida. 17. Cloro pode entrar na célula através de canais dependentes de ligante. Sim, né, que nem a gente tinha falado mais cedo, os canais de cloro dependem... o cloro só entra por canais de cloro, né? E esses canais são dependentes de ligante. A ação do neurotransmissor requer sua entrada na célula pós-sináptica. 18ª questão. Falso. Os neurotransmissores não precisam entrar na célula
eles podem ser captados por receptores, e esses receptores vão disparar um sinal para a célula que recebe esses neurotransmissores por um período. Vocês vão ver isso melhor em psicofarmacologia, sobre como os neurotransmissores podem agir sem necessariamente entrar no neurônio pós-sináptico. Tem uma dúvida aqui dúvida sobre o aqui. que é ligante. Pode falar, Rafael, você estava falando primeiro. A Giovana perguntou o que é ligante. São canais que só vão funcionar quando o neurotransmissor se ligar a ele. Isso. Aí eu acho que aí entra a proteína G, não é? Proteína G, segundo mensageiro, vocês também vão Isso. aprender melhor com psicofarmacologia. Esses canais dependentes de ligante, eles só vão funcionar se o ligante estiver ali. Décima nona questão, a gente tem aqui a liberação de neurotransmissor no terminal requer canais de cálcio dependentes de voltagem. Gente, só para falar que esse Ca com 2+, ele não é um erro de digitação, não. É porque é um cálcio é um íon de cálcio, né? Que está com 2 elétrons a menos. Então ele está 2 vezes mais positivo. 2 vezes não, mas ele está positivo por causa da falta de 2 elétrons. Então, pode se escrever Ca++, como também pode escrever Ca2+. Não tem diferença, é só uma questão de escrita mesmo. Tá, essa aqui é verdade também. Os canais de cálcio, eles são dependentes de voltagem, e isso permite que os íons de cálcio entrem na célula pré-sináptica. Então, o que vai acontecer? Essas vesículas, elas são transportadoras de neurotransmissores, tá? E essas vesículas vão atuar no botão terminal, né? O botão terminal é o que vai entre os dois corpos celulares, né? Então tem o botão terminal, tem a fenda sináptica. O botão terminal vai ter uma ação das vesículas para fazer o transporte, propriamente dito, desses neurotransmissores. E só para falar que eu acho que tem isso também na parte da tabela do dirigido, o cálcio, quando ele entra, ele promove a exocitose, que é justamente os neurotransmissores serem compactados nas vesículas. 20ª questão. Como regra, GABA e glutamato são, respectivamente, inibitório e excitatório. Essa é a verdade também. O GABA ele é um neurotransmissor que vai impedir que ocorra uma sinapse, tá? E o glutamato faz o papel contrário, ele vai propiciar vai permitir uma sinapse, né? Isso. O glutamato, inclusive, é um dos neurotransmissores envolvidos na ansiedade. 21ª, como regra, acetilcolina e noradrenalina são inibitório e excitatório. Essa é mentira. A acetilcolina, na verdade, aqui está ao contrário, né? Então está dizendo que a acetilcolina é inibidora. Só que a acetilcolina é excitatória do sistema nervoso central. Do sistema nervoso central, isso. Ela só é inibitória quando ela vai agir fora do sistema nervoso central no batimento cardíaco, mas o importante para vocês saberem é que no sistema nervoso central ela é excitatória e a noradrenalina também. O GABA é um neurotransmissor. 22ª, neurônios podem ter receptores para ter 4 tipos de NT diferentes. Isso é falso, tá? Não tem um número exato, porque são muitas possibilidades de combinação. Então a gente pode ter só um, né? Só um tipo de receptor, como a gente pode ter, sei lá, colocar um valor assim só a fim de exemplo, 10, né, tipos de receptores. Mas não tem nenhuma média assim para dar, entendeu? É um valor muito arbitrário. 23ª, o número de sinapses sobre um neurônio varia entre 1.000 e 5.000. Isso também é falsa. O número de sinapses pode ser aproximadamente 20.000.
As sinapses, elas no neurônio, elas são as conexões que os neurônios estão fazendo. Quando falar, gente, é neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, é o qual que fez a conexão primeiro. Então, se um conector passou a informação para o outro, ele é pré-sináptico. O outro que recebe é pós-sináptico. 24ª aqui, o transporte axoplasmático leva vesículas do corpo neuronal até os terminais. Aqui tem uma imagem que eu coloquei de uma proteína chamada cinesina. Tá? Não sei se vai dar para visualizar tão bem assim, mas ela é essa parte verde. É uma proteína que vai fazer o transporte dessas vesículas com os neurotransmissores. E essa estrutura que essa cinesina está literalmente caminhando, que é uma proteína que caminha, é um microtúbulo. Então, é uma estrutura minúscula de, não sei se estrutural, não sei se bem estrutural, mas nesse caso para transporte. Aqui é 25, que a gente tem que as sinapses excitatórias são mais numerosas que as inibitórias. Essa é verdade, então o que acontece é o sistema, desculpa, as sinapses excitatórias, elas precisam ser mais numerosas porque elas precisam continuar estimulando um transporte o tempo inteiro. É só a gente pensar quanta coisa que acontece externamente e a gente precisa mandar essa informação para o cérebro, então tem que ter muito mais sinapse excitatória de informação do que inibitória. Só uma sinapse inibitória é capaz de parar um fluxo inteiro, entendeu? Daqui, quando o neurotransmissor recebe 2 estímulos diferentes e eles se anulam, é porque uma frequência anula a outra ou é porque ele não sabe qual responder? O neurotransmissor, ele não, quando ele receber 2 estímulos diferentes, ele não se anula porque o cérebro é todo conectado, não existe uma parte do cérebro isolada da outra, mas existem estruturas, em cada parte dessa estrutura ela vai lidar com uma coisa. Então, por exemplo, um neurônio vai estar lidando com informação visual, o outro vai estar com auditiva, não vai anular a informação. Tanto que o potencial de ação ele acontece, passa a informação, e aí depois ele precisa de um tempo para se recuperar. Não é assim, toda hora vai chegando coisa de potencial de ação, toda hora vai estar mandando para o neurônio pré-sináptico um monte de informação. As coisas acontecem não separadamente, mas também cada estrutura lida com uma coisa, né? Tem um ritmo, né, entre as informações. O potencial de ação ele tem que fazer uma recuperação antes de ter outro estímulo, né? Exceto num caso de potencial de ação pós... Graduado? Não graduado, mas com uma sinapse pós-excitatória, né? Que você tem uma... É aquela de quando está no período relativo, né? Refratário relativo. Isso, refratário. Mas mesmo assim, a informação vai ser... O potencial de ação é menor do que quando a célula se recompõe. Então, tem um ritmo. Sim. O neurotransmissor pode ter efeito excitatório em alguns neurônios e inibitório em outros. Aqui essa é a verdade. E a gente trouxe aqui como exemplo a doença de Parkinson, que tem um disparo muito alto de dopamina. Desculpa, ao contrário. Um disparo muito baixo de dopamina. E aí vai descompassar o controle motor. Não, que causa os tremores. É alto? De dopamina. Uhum. Porque é excitatória e perde controle motor. Então, eu acho que eu escrevi errado isso no slide, depois eu tenho que corrigir. É alto nível de dopamina, tá certo. E em baixas quantidades... Desculpa. Enfim, a dopamina, ela, em outras aplicações, ela vai ser responsável como uma resposta de recompensa. O que isso significa? Se você
fizer uma prova, por exemplo, e sair muito bem, você queria aquele resultado, alguma coisa do tipo, você vai, né, ter uma liberação de dopamina porque você se sentiu recompensado, seu cérebro está recompensado daquele estímulo. Isso acontece para muita coisa, acontece para aposta, bebida, por isso que dá para estudar muito o nível de dopamina, porque é um neurotransmissor que ele funciona muito bem no nosso corpo. Entrada de sódio no dendrito. Calma aí, deixa eu responder essa pergunta aqui. Espero liberar dopamina depois da prova de Santiago. Vai sim, Giovana. Deixa eu ver aqui. A entrada de Na+ no dendrito acontece através de canais dependentes de voltagem, falso, pela bomba de sódio e potássio. Tá? Então, o sódio ele vai entrar na célula pela bomba de sódio e potássio, não por outros tipos de canais, nesse caso aqui. Voltagem limiar dos neurônios tem um valor positivo, falso. Eu coloquei aqui menos 50, mas eu vou tirar ele, é menos 55 mesmo. Nos neurônios. Ele só fica positivo, né, no período de pico, né? Então, quando ele está mais próximo do pico, ele vai ficar positivo. Já Quando quando tá tem voltando. menos potássio. O potássio é muito eletronegativo. Não sei se vocês chegaram a estudar no ensino médio, aquela listinha dos elementos que são muito eletronegativos. O potássio ele acha que ele só perde pro cloro. Não, tem o flúor também que é mais eletronegativo, mas enfim, ele é bem eletronegativo, por isso que dentro da célula ela vai ser negativa. A voltagem limiar dos neurônios determina a abertura de canais de potássio. Falso, ela acontece depois do processo sináptico, o processo de regulação, e vai ter abertura dos canais para equilibrar as concentrações. A voltagem limiar aqui, como está dizendo bem no slide, ela determina a abertura dos canais de sódio. O potencial de ação se inicia nos dendritos e termina nos botões sinápticos. Essa é falsa também. O potencial de ação se inicia nos axônios, uma parte específica chamada cone axonal, ou zonas de disparo. Esse cone axonal ele é de onde a transmissão vai começar, e o botão terminal é o fim dessa transmissão pelo corpo celular específico em que se iniciou. Então, desse corpo celular vai para o receptor, e no receptor vai para outro corpo celular. É como se fosse uma ponte, assim. Ali dá até para ver na imagem. Não sei se dá para vocês verem muito bem, mas eu tô conseguindo ver direitinho, que dá para ver como que acontece a comunicação ali na imagem mais apagadinha, e o cone axonal, que vai ir pelos axônios, e aí vai conectar para outro neurônio. Pode passar, Nath. Passei. Aqui a 31 a gente tem que o potencial de ação é próximo do potencial de equilíbrio do sódio. O pico do potencial de ação é em 30 milivolts, a gente falou disso mais cedo, só que o potencial de equilíbrio do sódio é 55 milivolts positivo. São valores bem diferentes mesmo nesse contexto. Pode parecer que é pouco, mas não é. Enfim, então assim, não são nem um pouco próximos. 32, a variação de voltagem que acontece quando se produz um potencial de ação é aproximadamente 100 milivolts. Verdade, a gente tem uma variação de menos 70 para mais 30. E, enfim, se você fizer os cálculos, vai dar uma variação de 100. O potencial de ação se inicia com a abertura dos canais de sódio e termina quando esses canais se fecham. Falso. Só ler isso aqui.
Para transmitir o estímulo, ele precisa receber um estímulo que passe por esse cone axonal, então. Então, na verdade, o estímulo ele só vai acontecer o potencial de ação quando o estímulo atingir o limiar na zona de disparo, que é o cone axonal, e aí vai passar a informação. Deu para entender? Tá bom. Deixa eu voltar aqui que eu acabei pulando uma sem querer. O potencial de ação se inicia com a abertura dos canais de sódio e termina quando eles se fecham. O potencial de ação vai terminar com a entrada do potássio, desculpa, com a saída do potássio. Então, quando as concentrações intracelulares ficarem como estavam antes do processo, é aí que o potencial vai acabar. Aqui é 34. Você pode ler, Rafael? Só um bocadinho aqui, só para eu... Pode deixar que eu leio. Tá. Comumente, anestésicos locais bloqueiam canais de sódio dependentes de voltagem. É verdadeiro, os anestésicos vão impedir o fluxo de sódio e, por sua vez, não vão causar diferencial elétrico. Então, não vai haver potencial de ação e não vai haver estímulo. Por isso que, quando está anestesiada, a pessoa sente menos estímulos do que ela sentiria se ela não estivesse, né? Porque não vai ter potencial de ação. Ou vai ter, mas muito pouco. No 35º, né? No potencial de ação, existe um intervalo em que há, ao mesmo tempo, entrada de sódio e saída de potássio. É verdadeiro. Durante a fase inicial do potencial de ação, vai ter um intervalo que vai ter a entrada do sódio, que é o que vai causar o potencial de ação, e aí a saída do potássio. E à medida que vai diminuindo o potencial de ação, a célula vai voltando ao funcionamento normal, que é maior concentração intracelular de potássio e maior concentração extracelular de sódio. Mas vai ter um tempo que, quando a célula hiperpolariza, que aí vai estar colocando ainda sódio para dentro e ainda vai estar colocando potássio para fora. E aí depois regula e volta ao normal. (36º), quanto maior o estímulo que atinge o neurônio, maior a amplitude dos potenciais de ação que este produz. Esse é falso, porque o neurônio, o potencial de ação, ele é tudo ou nada, né? Então, o que precisa acontecer é atingir o limiar, a amplitude vai ser a mesma. O que muda, na verdade, é a frequência do potencial de ação, mas a amplitude sempre vai ser a mesma. Essa regra do tudo ou nada, a gente não comentou aqui ainda não, eu acho. Não. Mas essa regra do tudo ou nada, ela basicamente consiste de o potencial só disparar quando ele chega no limiar. Então, se você der um estímulo que não for suficiente para chegar no menos 55, né, menos 55 milivolts, que é a voltagem para o limiar ser alcançado, você colocar um estímulo que não for suficiente para alcançar esse limiar, não vai acontecer nada, né, não vai ter transmissão nenhuma de estímulo. 37º, potenciais graduados se propagam com mais velocidade do que os potenciais de ação. É verdadeiro, porque os potenciais graduados não têm essa regra do tudo ou nada. Então, o potencial graduado depende do estímulo que vai atingir ele. Quanto maior o estímulo, maior vai ser a resposta dele. Enquanto o potencial de ação vai ser a mesma amplitude. O potencial graduado, não. O estímulo, quanto maior, maior a resposta. Alguém mandou uma pergunta aqui? Peraí, por favor. Se ela troca uma carga positiva pela outra, que é sódio e potássio, em que momento fica carregado? Só não entendi exatamente o que você quis perguntar com carregado. Carregado eletricamente, que você fala? Qual o momento que chega no pico? É quando atinge 30 milivolts, não é? Isso, 30 milivolts. Que é quando o momento que tem mais sódio dentro da célula e mais potássio fora da célula.
Deu para entender? Tá bom. 28º. Potenciais graduados podem ter duração maior do que a do potencial de ação. Verdadeiro, porque, como eu falei, né, o potencial graduado ele não tem essa regra do tudo ou nada. Se o estímulo for constante, o potencial também vai ser constante. A célula não precisa de tempo para se recuperar, igual é no potencial de ação. Então, pode ocorrer estímulos espacialmente próximos, então, no mesmo local, ou temporalmente próximos, um atrás do outro, temporalmente próximos. E é isso. 29º, a condução faltatória é característica de axônios mielinizados. É verdadeiro, porque os axônios mielinizados, eles vão permitir que ocorra salto entre os nódulos de Rampier, que depois a gente pode até colocar uma imagem no slide para vocês poderem ver, mas é aquela parte no axônio que tem umas cápsulas envolvendo o axônio, esses são os nódulos de Rampier. Vou voltar aqui um pouquinho, deve ter alguma imagem sim. Eu acho que lá para 20º uma coisa. Foi Deixa eu quando ver se eu consigo estava no achar um aqui. conexional. Isso. Que aí, se a gente achar a imagem, vai ficar melhor para. Ali, ó. Aqui. Aí passei um pouquinho. Aqui. São esse azulzinho que está envolvendo o axônio, esses são os nódulos de Rampier. Entre esse espaço tem. Eles são como se fosse uma capa para o neurônio. Então, o neurônio, nesses espaços que estão azulados, ele está com esse encapamento, né? E esse espaço que está exposto é justamente o espaço que tem essa condição saltatória atuante. Isso permite que a sinapse seja mais rápida. Pulou uma questão. Estava na 40, eu acho. 40. Pensei que os nódulos fossem os espaços entre as bainhas. Não, o nódulo de Rampier é um nódulo, é a bolinha, inclusive. Aí, saltatório, porque entre o espaço entre um nódulo e outro, ele vai pular esse espaço e ir para o próximo nódulo, entendeu? 40, durante o período refratário relativo, os canais de sódio dependentes de voltagem estão inativados. É falso, porque durante o período refratário relativo, alguns vão estar abertos. Isso vai possibilitar um novo potencial de ação, que foi, igual o Gabriel tinha comentado, pode ocorrer, embora ele seja mais fraco do que o normal. No período refratário absoluto, os canais vão estar inativados. Agora, essa parte do estudo dirigido é a parte da tabela, e a gente colocou o primeiro item na tabela e colocou as respostas certas na frente de cada um, com a explicação embaixo. Aí ali o primeiro, né, acetilcolina, aí a resposta certa é liberado por axônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Isso vai ocorrer porque a acetilcolina é um dos principais neurotransmissores dessa fibra nervosa do sistema nervoso autônomo. Aí o 2 é botão terminal, e a resposta certa é contém vesículas sinápticas. Que, como a gente disse antes, na parte de verdadeiro ou falso, as vesículas sinápticas têm como função transportar neurotransmissores pela membrana. O botão sináptico também é o que vai encontrar o outro para fazer... Não, o botão sináptico é onde vai sair para fazer sinapse. Aí, aqui a gente é tem cálcio. Durante acho que a Rafaela falou isso mais cedo da exocitose. Então, a exocitose está aqui, é um processo de, está dizendo aqui, fusão das vesículas, que vão fazer o transporte através da membrana plasmática. Essas vesículas, elas são espaços, são esferas, né? Assim, são como se fossem bolhas que vão transportar esses neurotransmissores. É córtex cerebral. Aí a resposta certa é: possui 6 camadas celulares com diversas funções, como processar informações sensoriais e controlar o movimento.
E é verdadeiro, tô acostumei com verdadeiro ou falso. Eu até avancei aqui achando que ia ter o próximo slide. Então, o córtex cerebral é a camada externa do cérebro, e aí a gente vai aprender, depois em neurociências, vocês vão aprender os vários córtex que tem o córtex occipital, que é a parte da visão, são vários córtex que existem, mas o córtex cerebral inteiro é a parte externa do cérebro. E ela vai desempenhar funções cognitivas superiores. Espinho dendrítico, ele contém receptores sinápticos. Aí acho que a resposta é essa, né? Ou é isso tudo? É, isso tudo. Tá. Ele Contém tem... receptores sinápticos. O espinho dendrítico contém dendritos, áreas do corpo celular que recebem a sinapse. Igual a imagem mostrou, não sei se vocês lembram, mas é a parte que fica lá em cima, que tem os coisinhos que saem do corpo celular. E é lá que ele vai receber a sinapse. Quer que eu volte aqui na imagem para... Tem que volta, gente, para vocês verem? Vocês lembram que parte que é? Até tem um desenho aqui, mas eu desenhei muito mal. Quem quer que volta? Volto para mostrar. Vou botar aqui então também. Aqui. Tá escrito ali, né? Dendrito. É aquela partinha que tem as ramificações. É onde vai. Dá até para ver pela imagem que está mais apagada, é onde vai receber a sinapse. Então o neurônio ele vai dar a resposta pelo botão. Ele vai enviar a informação pelo botão sináptico e aí vai receber pelos dendritos. Alguma dúvida, a gente até agora? Eu esqueci de perguntar. Uma pergunta sobre o cálcio. Acho que você falou, né, que ele atua, né, na questão de permitir a exocitose. Então, é meio que preciso que ele esteja presente quando o neurotransmissor sair pelas vesículas? Então, o cálcio ele tem que estar ali. Porque ele que vai permitir, né, que as vesículas englobem os neurotransmissores que vão ser liberados na fenda sináptica. Ok, obrigada. Potássio, durante o potencial de ação, essa saída produz repolarização. Como a gente viu, né, com a saída do potássio, o interior da célula volta a ficar negativo, e aí vai acontecer a repolarização, que é quando ela volta ao seu estado de menos 55 milivolts. Sódio. Sua entrada gera um potencial pós-sináptico. Logo após o pico elétrico, caso ocorra um estímulo forte o suficiente, ocorre um novo potencial. Então, como a gente falou, né, a entrada do sódio que vai começar o potencial de ação, porque aí a célula vai começar a ficar positiva. E como a gente falou do período refratário relativo, depois do potencial de ação, pode ser que ocorra um novo potencial se os canais estiverem abertos no período relativo. Neuropeptídeo. A gente não tinha falado disso antes, mas neuropeptídeo é uma célula, né? E ela vai ser grande, é um neurotransmissor grande. Ele é sintetizado no corpo celular, então na parte de cima do neurônio, e ele vai sair na fenda sináptica difuso e com alta frequência. O neuropeptídeo, ele são duas palavras juntas, né? Neuro que corresponde ao cérebro e as condições e as funções neurais, e peptídeo. Peptídeo, ele está na família da proteína, né? Então é uma concentração ainda um pouco menor. Agora esqueci qual é o nome da unidade menor que o neuropeptídeo. Mas... Aminoácido? Exatamente. É uma concentração menor de aminoácidos, ou quer dizer, não suficiente para ser uma proteína, mas uma concentração de aminoácidos. Obrigado, inclusive, por falar
Nossa, porque eu tinha esquecido completamente. Ele falou ontem na aula, por isso eu sabia. Neurotransmissor pequeno. O neurotransmissor pequeno, ele vai ter maior número do que o neuropeptídeo e ele vai ser sintetizado no terminal, então nos botões sinápticos. Um exemplo de neurotransmissor pequeno é a acetilcolina e a dopamina, e a única diferença dele para o neurotransmissor comum é o tamanho. Eles vão sair com alta ou baixa frequência na fenda sináptica. Noradrenalina é liberado por axônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático. Noradrenalina é um neurotransmissor excitatório e ele é responsável por diversos mecanismos. Eu coloquei de recompensa, mas está errado, que é a dopamina. Depois eu vou arrumar lá. A noradrenalina está muito envolvida em transtornos de humor. Ela vai atuar no sistema simpático para... mas não, acho que você chegou comentando na hora que você estava falando, mas essa diferença de sistema simpático e parasimpático. O sistema simpático, ele é para... Ele tem várias funções, claro, mas assim, para simplificar bastante, a grosso modo, o sistema simpático, ele vai parar funções como saliva, né, produção de saliva, ele vai aumentar o batimento cardíaco. Isso. É luta ou fuga, ele te prepara para você agir. Enquanto o sistema parasimpático vai parar o sistema simpático. Vai ter a parte de relaxamento, então você vai ter mais estimulação de saliva, o seu batimento cardíaco vai normalizar, e a noradrenalina atua muito no sistema nervoso simpático. Raiz dorsal da medula espinhal. Como a gente tinha falado, da informação aferente, que sai dos órgãos e vai para o sistema nervoso central. A raiz dorsal é responsável pela transmissão da informação do corpo para o cérebro. Como a gente falou, aferente, órgão, vai para o sistema nervoso central, eferente, vai do sistema nervoso central para o corpo. Raiz ventral da medula dorsal. Essa para informação eferente, então faz o caminho contrário. Em vez de receber informações do ambiente externo, como temperatura, funcionamento dos órgãos, vai fazer a transmissão de estímulos cerebrais para o corpo. Então, varia desde movimentação, né? Então, estímulos musculares, até regulação de, por exemplo, contração dos vasos sanguíneos. Sistema parasimpático aumenta a secreção salivar. Como a gente tinha falado, né? O sistema parasimpático ele vai produzir a estimulação de saliva, a produção de saliva a partir do relaxamento. Então, são várias respostas físicas que a gente tem com o sistema simpático, parasimpático, batimento cardíaco, pupila. E aí, em relação à saliva, ela vai aumentar a secreção salivar. O sistema simpático vai reduzir a secreção salivar, porque ele inibe a produção de saliva. Aí eu botei de exemplo quando a gente fica com a boca seca quando a gente está ansioso. Zona de disparo. Contém canais dependentes de voltagem. Os canais dependentes de voltagem são responsáveis pelo fluxo de neurotransmissores dentro da célula. Como a gente viu, a zona de disparo é o cone axonal, que é onde vai acontecer o potencial de ação, e por isso que ele contém canais dependentes de voltagem, porque ele depende do estímulo elétrico para funcionar. Aqui, essa última sessão, essa última parte aqui dos slides, são as perguntas discursivas. Então, é a terceira parte lá do estudo dirigido, tá? Na prova, se esse tipo de questão cair, vocês vão ter que escolher uma quantidade das questões que ele vai colocar. E aí vocês colocam. Aqui são duas, mas pode ser que ele coloque, eu acho que mais ou menos, não sei. Depende do que ele escolher na hora de fazer a prova, eu acho. Aí aqui tá. Como surge a propriedade tudo ou nada? Essa propriedade, ela acontece quando você determina um limiar para a célula, para ativação de transmissão
elétrica, né? Então, quando você não consegue romper com esse limiar, nada acontece. Quando você rompe com esse limiar, vai ter o potencial de ação. O potencial de ação vai acontecer. Por que tudo? Tudo é porque não existe um meio termo, não existe uma variação para esse estímulo, para esse potencial de ação. Quando o potencial de ação acontece, ele vai transmitir o estímulo que ele vai passar para frente, né? E sempre vai atingir esse pico de 30 milivolts, então não tem como regular a intensidade com que essa transmissão acontece. E como não muda a amplitude, por ser tudo ou nada, a forma que dá para a gente medir a intensidade é pela frequência. Quantas vezes por cada intervalo de tempo isso acontece? Então, por exemplo, se eu tenho uma célula que está disparando 10 vezes por minuto e outra que está disparando 100 vezes por minuto, a que dispara mais está com uma frequência de disparo maior. 2. Qual é o mecanismo que explica a ação excitatória de alguns neurotransmissores e a ação inibitória? Isso vai depender do efeito que foi causado pelo neurotransmissor. Então, se eu tenho, por exemplo, um neurotransmissor X que vai causar contração muscular, ele vai ser excitatório, porque ele vai causar contração muscular. Só que em outro contexto, se ele causar, por exemplo, relaxamento ou desativação de alguma área, desativação de alguma sinapse, ele vai ser inibitório. Só a fim de exemplo. Esse neurotransmissor X, não estou falando de um neurotransmissor real, eu só estou exemplificando mesmo. E o que dá para medir, né, qual vai o efeito elétrico é quando tem excitatório, quando tem entrada de sódio ou cálcio, porque são positivos, e inibitório quando tem entrada de potássio ou cloro, que são negativos. Alguns neurônios não produzem potencial de ação. Igual a gente falou, né, gente? É tudo ou nada. Então, se o estímulo não for suficiente para gerar potencial de ação, ele não vai ocorrer. Então, mas não significa que não vai ter transporte de informação, porque tem outras formas disso acontecer, por exemplo, por sinapse química, que pode acontecer por meio de neuromediadores, como a dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA. E aí esses gases tem vários, né? Mas assim, um que vai cair, por exemplo, que pode cair em outro contexto é o óxido nítrico, por exemplo, né? Também vão aprender em psicofármaco. Isso, mais lá na frente. Se eu não me engano, tem a ver com a regulação do sistema nervoso central, mais especificamente com relação à depressão. Acho que é isso. Acho que sim. A gente terminou. Vocês têm alguma dúvida? Pode falar. Só perguntar, você fez menção ao parasimpático e simpático. Ele tem relação com o autônomo? Agora esqueci agora. Sistema autônomo. E tem outro somático. O somático também envolve esses dois ou é só do autônomo? Simpático e parasimpático? Só do autônomo. Autônomo é o vegetativo, né? O somático tem a ver mais com o meio externo. E o sistema vegetativo, ou autônomo, tem a ver com o meio interno. Por isso que tem a ver com o sistema também de parasimpático e simpático. Tá. Aí só uma pergunta. Nesse somático, que eu lembro de que é a acetilcolina que vai ser enviada, né? E tem uma diferença entre os dois, assim, do visceral. Tem um que é noradrenalina e o outro é acetilcolina, né? O sistema nervoso simpático, o neurotransmissor com gânglio dele é a noradrenalina e sem gânglio é a acetilcolina. E o parasimpático, os dois vão ser acetilcolina. Então tá bom. Obrigada. Tem uma dúvida aqui da Maria Luísa, que foi se a acetilcolina é simpática ou se não tem nada a ver. A acetilcolina ela vai produzir contração muscular.
Então, ela vai funcionar mesmo em situações que você não está fugindo de nada, né? Ou que você está em uma situação de risco. Então, no... Acetilcolina... Pode falar. Pode falar. Ah, sim, eu não sei, eu vou falar outra coisa. Tá. Então, assim, a contração muscular ela vai acontecer mesmo em que você não esteja num contexto em que o parasimpático está ativo. Pode ser que o simpático esteja funcionando como parasimpático. A acetilcolina também está envolvida em outros processos, como inteligência, memória. Então, ela também, por isso que ela participa de outros... Fora que a contração não existe a contração muscular voluntária, né, gente? Mas ele está envolvido em outros processos também.